Oi, olha eu de novo aqui, ó, pra vocês não ficarem enjoados. Então, pessoal, voltando à nossa ideia sobre regionalização, é importante nós falarmos aqui sobre a regionalização em blocos econômicos. Agora a gente entrando mais num campo, num aspecto econômico aqui, na forma de regionalizar, de dividir, né, o mundo em determinados espaços, tá? Volto a dizer, para não esquecerem de, né, assinar a lista de presença que eu coloquei no outro vídeo. E se caso vocês estiverem com dúvidas, me mandem por e-mail ou também vocês podem colocar nos comentários aqui dos vídeos. Não deixem as dúvidas passarem em branco, tá? Lembra daquele combinado nosso em tentar estabelecer uma meta aí de aproveitamento, né, de notas mais altas esse ano em geografia, mesmo com essas adversidades que nós estamos tendo aí, por essa questão do isolamento social, do coronavírus e tal, não vamos perder o foco. Bom, regionalização em blocos econômicos. Vamos ver do que se trata isso. Antes de eu começar a falar sobre blocos econômicos, é importante nós pensarmos que hoje o mundo, né, o espaço mundial, ele é marcado por intensas trocas comerciais. Né? E essas intensas trocas comerciais, essa integração do mundo, dos países, das pessoas, tem um nome que vocês já devem ter ouvido falar, e eu trato muito disso em sala, que é chamado de globalização. A globalização econômica, ou seja, tornar o mundo uma aldeia global, né? Uma ideia muito do neoliberalismo, com uma padronização do consumo, uma padronização da cultura, né? Esse tipo de coisa, mas que nós vamos discutir mais para frente. Então, o espaço mundial que é marcado por essas intensas trocas comerciais, né, advindas da globalização, eu tenho dentro dessas trocas comerciais diversos países que têm enormes diferenças econômicas. Eu tenho países que têm lá uma questão econômica maior do que a outra, outros países têm uma questão econômica, a sua economia é muito fraca. E como esse país se manter, vamos dizer assim, competitivo, né? Como esse país se manter nesse mercado global, nessa ideia da globalização. É aí que surge a ideia dos blocos econômicos. Tá? Blocos econômicos nada mais é do que uma associação criada entre os países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Tá? Os blocos econômicos eles visam então integrar os países, facilitar o comércio, eles visam o desenvolvimento regional, né, dessa associação desses países, desses locais onde eles estão. Por quê? Os países se integrando, eles facilitando o comércio entre eles, eles desenvolvendo regionalmente, né, eles acabam por aumentar a sua concorrência de mercado, eles acabam por aumentar, para dar maior visibilidade à sua eficiência produtiva. Tá? Os países começam a produzir mais, eles conseguem se manter, mesmo aqueles com economias mais fracas, nesse cenário global, nessa questão da globalização que nós vivemos hoje, tá bom? Então é por isso que é extremamente importante os países se organizarem em blocos econômicos, né? Visando essa integração e essa facilitação no comércio, sobretudo para aumentar a sua eficiência produtiva, ok? Não esquecer disso. Só que existem diversos tipos de integração, de associação entre os países, né, que nós chamamos de graus de integração. Os países eles podem se reunir em blocos econômicos de diversas formas, e eu vou dizer para vocês aqui quais são os graus de integração, quais são os graus de associação mais comuns que nós vamos trabalhar aí em nossas aulas. Dêem uma olhada aqui. Eu posso ter uma área de livre comércio,
tá? Ou que, aliás, nós vamos até chamar aqui uma zona de preferência tarifária, uma área de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e aqui também uma união econômica. Esses são os 5 graus de integração dos blocos econômicos e eu vou explicar cada um para vocês aqui. O que é uma zona de preferência tarifária? Quando os países se reúnem em blocos econômicos e eles falam o seguinte, a integração dos nossos países vai ser uma zona de preferência tarifária. Quer dizer o quê? Que os países membros desse bloco econômico, eles vão ter para comercializar entre si uma tarifa reduzida. Quando o Brasil, por exemplo, se ele tivesse uma zona de preferência tarifária com a Argentina para vender carne, significa o quê? Que a tarifa seria um pouco mais reduzida para esses países, para facilitar o comércio entre eles, ok? Eu tenho um outro grau de integração, né, dos blocos econômicos, que é chamada de área ou zona de livre comércio. O que quer dizer isso? Agora eu não tenho mais uma redução da tarifa, eu tenho a isenção da tarifa, né? Os países membros entre o bloco, eles vão ter uma facilidade em comercializar entre eles, porque não tem tarifa para o seu produto entrar no país. Então, por exemplo, se a Argentina quisesse trazer o alfajor dela aqui para o Brasil, ela não teria uma tarifa para poder trazer esse alfajor, fazendo o quê? Com que o mercado regional ele acabe se elevando, a economia dos dois países acabe se elevando, tá bom? Um outro grau de integração entre os blocos econômicos é chamado de união aduaneira. O que é a união aduaneira? É a área de livre comércio, ou seja, eu tenho a isenção de todas as tarifas, mas ela tem um processo chamado de TEC, que é tarifa externa comum. Significa o seguinte, entre os países que fazem parte desse bloco econômico, eu tenho a isenção da tarifa, a eliminação dessa tarifa. Agora, se todos os países desse bloco quiserem comercializar com algum país que não faz parte desse bloco econômico, eles vão ter uma tarifa comum. Então, se o Brasil quiser comprar, por exemplo, carne da União Europeia, ele vai adotar uma tarifa. Se a Argentina quiser comprar ou vender carne, ela também vai adotar a mesma tarifa do Brasil, tá bom? Então, essa é um grau de integração chamado de união aduaneira. O próximo estágio de integração dos blocos econômicos é chamado de mercado comum. O mercado comum, além de ser aqui, uma união aduaneira, além de ser uma área de livre comércio, uma zona de preferência tarifária, ele vai ter o quê? A livre circulação de bens e serviços. O que quer dizer isso? As pessoas podem transitar entre esses países sem precisar de visto. Os produtos podem transitar entre esses países sem precisar de visto. Eu posso, por exemplo, aqui, no mercado comum, eu posso usar a minha carteira de trabalho que eu tenho aqui, que eu tirei no Brasil, para trabalhar lá na Argentina, por exemplo. Tá? Essa é uma integração chamada mercado comum. Percebam que as integrações é como se tivesse uma escadinha, né? Cada vez os blocos econômicos vão ficando mais integrados, eles vão ficando, a associação vai ficando cada vez mais forte, tá bom? E por fim, o último grau que nós temos aqui de integração é chamada de união econômica ou união monetária. É que quando eu tenho um mercado comum, a união aduaneira, zona de livre comércio, zona de preferência tarifária, e eu adoto uma moeda única, igual lá na Europa, o euro. Tá? A União Europeia é uma união econômica, porque além de todos esses processos aqui que eu já descrevi para vocês, eles adotaram ali uma moeda única. Percebam como que esses graus de integração, eles visam integrar, né, esses blocos econômicos, eles visam a união entre esses países, né, e, sobretudo, eles facilitam o comércio e o desenvolvimento da região de onde eles estão inseridos, tá bom? Aí eles acabam aumentando o quê? A eficiência produtiva desses países. E aí fica mais fácil para os países se organizar em blocos econômicos
para competir nesse cenário, para competir com outras potências nesse cenário globalizado, nesse cenário onde o mundo se torna cada vez mais integrado, tá bom? Então, essa é uma aulinha bem rápida, bem simples sobre a regionalização dos blocos econômicos. Qualquer dúvida, vocês me procurem, que será um prazer em ajudá-los. Tchau para vocês e até a próxima aula.